Definitivamente, apenas conhecimento técnico não é mais o suficiente para você conseguir o seu espaço no mercado de trabalho ou para você ser um bom profissional. O jeito de se trabalhar mudou, o mercado mudou e as habilidades necessárias do profissional, as habilidades necessárias que o profissional precisa ter para lidar com essa nova realidade de mercado também mudou. Então, nada melhor do que a gente falar aqui hoje sobre quais são essas habilidades que nós, profissionais, engenheiros, arquitetos, devemos desenvolver para que a gente consiga estar captando esse cliente, que a gente consiga estar conquistando cada vez mais nosso espaço e fechando contrato, que no final das contas a gente quer isso. A gente quer ser reconhecido, a gente quer faturar bem na engenharia. Você já tinha parado para pensar que as habilidades mudaram? Que o mercado mudou? Gente, 4 anos atrás, quando eu comecei aqui no Instagram, ninguém divulgava serviço na internet. Não tinha muitos profissionais com perfil aqui, como a gente tem hoje, de engenharia, ou de loja, ou de escritório. Não existia isso. Eu tô falando de uma realidade bem recente. 4 anos atrás. E hoje em dia, quem não tá no digital, tá perdendo dinheiro, por exemplo. Então, tudo muda e muda muito rápido. Muito rápido. Às vezes eu até entendo, o pessoal tem uma certa resistência com o digital, por exemplo, porque, querendo ou não, nós somos a primeira geração que está lidando com isso, né? Somos a primeira geração. Até poucos anos atrás, ninguém usava essa ferramenta, ninguém nem fazia reunião aí ao vivo pelo Zoom. Veio a pandemia ainda mais, então tudo mudou. Todas essas relações mudaram. E se mudaram, nós precisamos mudar também, só que o que é que acontece? As pessoas não têm a consciência disso ainda. Muitos profissionais não despertaram para que só conhecimento técnico não é mais suficiente para ele garantir o seu espaço no mercado de trabalho. Muita gente ainda não virou essa chave. E aí, como é que se tem resultados melhores? Não tem, né? Então, na live de hoje, nós iremos abordar quais são essas habilidades extras, né? Além do técnico, que você precisa ter para estar atuando na área de engenharia de eventos. Tem muita gente chegando nova no meu perfil aqui. E aí eu quero te fazer um convite. No próximo dia 31 de janeiro, vai começar a nossa maratona de regularização de eventos. Se você ainda não se inscreveu, o link está na bio. O que é que vai ser essa maratona de regularização de eventos, Milena? Vai ser um evento onde ele vai durar do dia 31 de janeiro até o dia 6 de fevereiro. Vai ser uma semana intensa. E eu vou estar te ensinando quais são os primeiros passos para que você, engenheiro, arquiteto, comece a estar atuando na área de engenharia de eventos, tenha a base para trabalhar com essa regularização e dominar, né, esse mercado que em 2022 eu acredito ser um dos mais promissores. Por aqui, Nordeste inteiro, os eventos já estão voltando com tudo. Tudo. E na sua região, como é que tá isso aí? Você já parou para observar? Como é que tá a retomada das atividades presenciais na sua região? Então, quando terminar a nossa live, o que é que você vai fazer? Você vai lá no meu perfil, vai ter a minha foto, o meu nome e vai ter um link lá em azul. Você vai clicar nesse link e você vai se inscrever gratuitamente para o nosso evento da maratona de regularização de eventos que vai acontecer aí do dia 31 até o dia 6 de fevereiro. E lá eu vou te ensinar quais são os primeiros passos para você estar atuando nessa área, que eu já quero deixar claro para você que está aqui comigo hoje, que evento não é só show, hein? Se você acha que evento e engenheiro vai trabalhar com eventos vai ser somente show, você está totalmente enganado. Vai compor aí tanto show quanto eventos esportivos, circos, parques de diversões, eventos corporativos, eventos culturais. Todos esses eventos que acontecem, que tem data de início e data de fim, tem montagem de estrutura, tem concentração de pessoas, vai precisar do nosso trabalho. Todos esses eventos vão precisar ser regularizados, vão precisar de um responsável técnico e que agora em 2022 seja você. Seja você. Uma coisa que eu perguntei aqui hoje para vocês nos stories foi o seguinte: será que se a oportunidade batesse na sua porta hoje, você estaria preparado? Eu lembro que quando surgiu a área de eventos na minha vida, eu não estava preparada. Aliás, eu nem sabia o que era
regularização de eventos, engenharia de eventos, nem muito menos que eu, como engenheira civil, poderia atuar nesse mercado, ou que existia essa demanda para mim. Eu não estava preparada, eu não tinha o menor conhecimento, a menor noção de que tipo de trabalho, que tipo de projeto meu cliente queria lá de mim. Não sabia. Só que eu tive algo que foi muito importante e talvez a principal habilidade, que é a coragem. Naquele momento teve algo que me motivou a dar esse próximo passo, né? A dizer, não, eu vou aqui, vou ter essa reunião com esse cliente, vou fechar esse contrato e eu vou dar meus pulos, vou colocar meu nome em jogo, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Naquele momento, o que me fez querer dar esse próximo passo foi o fato de eu estar trabalhando numa área que era extremamente mal remunerada. Eu ganhava menos de R$2.000 por mês, eu tinha contas para pagar e eu precisava de dinheiro. Eu precisava de dinheiro e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso aqui pra você. Nenhuma. Eu disse, eu não posso deixar passar essa oportunidade porque eu tenho muita conta pra pagar. Muita conta. Então, apesar de não ter as outras habilidades, de não ter o conhecimento técnico necessário naquele momento, eu tive esse ato de coragem. Poderia ter dado muito errado? Poderia, mas deu muito certo. E que bom que eu tive essa coragem, porque senão eu não estaria aqui hoje com vocês. Não teria formado já a primeira turma de engenharia de eventos. Eu já quero te esclarecer algumas coisas, tá? Coloquei meu nome lá para jogo, coloquei. Ok. Só que aqui eu tô te ensinando, né? Ao longo de toda a minha rotina, todo dia tem algo sobre eventos aqui. Quais são essas habilidades e como é que você vai fazer isso? E a primeira coisa que eu quero que você saiba é, mesmo que você seja engenheiro recém-formado, mesmo que você esteja terminando a graduação agora, né, e vai receber o seu diploma aí no início do ano, agora no início do ano, mesmo que você nunca tenha tido contato com essa área, assim como eu lá no começo nunca tinha tido contato, nem sabia da existência, não tinha ninguém que fala sobre isso. Aliás, desconheço outra pessoa aqui no Instagram, outro profissional que aborde essa temática de engenharia de eventos e que ensine, que mostre quais são essas oportunidades. Se tem outra pessoa, realmente eu desconheço. Mas o que eu quero falar é para você que não conhecia essa área, que está se formando talvez agora, que vai receber o seu diploma, essa oportunidade também é para você, ok? Também é para você. Porque se eu lá 4 anos atrás consegui, você também consegue. Ainda mais agora que você tem a minha ajuda aqui, né? Tem a minha ajuda no Instagram, onde eu tô abordando aqui várias temáticas sobre eventos. E lá na semana da regularização, na maratona da regularização de eventos, eu vou te ensinar quais são os próximos passos. Então, se você tá nessa situação, se você se sentiu interessado, já garanta a sua vaga gratuitamente através do link lá da bio. Então, qualquer profissional, seja engenheiro civil, arquiteto, engenheiro de segurança do trabalho, pode estar atuando nessa área, ok? Mesmo que não tenha experiência, eu vou provar aqui para você hoje por que é que você consegue atuar. Se você tem as habilidades que eu vou elencar aqui, que eu vou explicar para você, saiba que isso aqui é para você e invista forte em 2022, porque essa é uma das áreas mais promissoras. Ah, Milena, mas vou precisar fazer alguma especialização para estar trabalhando nessa área? Não. Não é necessário você ter especialização. Inclusive tem uma galera, tem alguém aqui de Pernambuco, se tem alguém aí do estado de Pernambuco, dá um oi aí pra mim nos comentários, porque recentemente houve uma mudança. Pernambuco e Alagoas eram os únicos estados onde, para você atuar nessa área, você precisava ser engenheiro de segurança do trabalho. E aí, recentemente, Pernambuco simplesmente tirou, né, essa decisão, e agora você sendo engenheiro, ou você sendo arquiteto, sendo engenheiro de segurança do trabalho, você vai poder estar atuando sem necessariamente ter essa especialização. E se tem alguém aqui de Alagoas, eu não vou poder esconder isso de você de forma alguma. Em Alagoas, somente engenheiros de segurança do trabalho é que podem estar aptos a atuar na área de engenharia de eventos, de regularização de eventos. Se você é de qualquer outro estado do Brasil, saiba que você pode sim estar atuando e que você está apto a trabalhar com isso. Só que é algo que ninguém ensina, né? Ninguém ouve falar sobre isso na graduação,
nem nenhum outro curso. Mas então vamos lá. Quais são as habilidades que você precisa ter, que você precisa desenvolver para estar iniciando na área, né, de regularização de eventos, de engenharia de eventos? Seguinte, diariamente, gente, diariamente eu recebo aqui no meu Instagram relatos de profissionais que se formaram e que não sabem mexer no AutoCAD, ou que não sabem mexer no Revit, ou dizendo que está com tudo isso enferrujado. Se você pretende trabalhar nessa área, você vai precisar dominar aí as ferramentas básicas ou do AutoCAD ou do Revit. Lá na formação em Engenharia de Eventos, a gente utiliza o AutoCAD. Mas você, se quiser, pode estar utilizando e fazendo o projeto no Revit sem nenhum problema. Agora, eu não vou mentir para você que se você tiver zero conhecimento, você vai conseguir regularizar. Como é que você faz? Como é que você vai fazer o projeto do evento? Mas só que isso não pode te impedir de dar o primeiro passo, né? Até porque você saber mexer no AutoCAD ou você saber mexer no Revit é algo que é o básico do básico para quem é engenheiro ou arquiteto. É algo que, sinceramente, não dá para aceitar você não saber. Só que qual é o lado bom disso, né? A galera aí que já domina, a galera que tudo bem, não domina, mas que vai sentar e vai ver umas aulas aí do YouTube, porque tem de graça. Só que tem aula ensinando a usar Revit e AutoCAD. Você escolhe um desses dois e começa a treinar. Qual é o lado bom? Eu sempre procuro enxergar o lado bom das coisas, que é o seguinte. Essa área, diferente das áreas dos outros projetos, você não vai estar precisando investir em um software específico, né? Como esse aqui, ó, de projetos estruturais, que eu precisava investir, né? Para elaborar o projeto. Então, você não vai precisar aprender uma nova ferramenta, manusear um outro software, comprar um outro software. É caro comprar software. Você vai utilizar a ferramenta que você já conhece, que você já domina desde o tempo da graduação, que é o AutoCAD e o Revit. Então, só aí, a área de engenharia de eventos já tem um diferencial enorme. Porque o fato de você não precisar investir em um software quer dizer o quê? Que o seu lucro vai ser bem maior, né? Bem maior. Se você já tem a ferramenta, se você já usa desde a faculdade, você não vai precisar estar comprando AutoCAD. Você já tem. Engenheiro que não tem AutoCAD, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nem me fala que você não tem. Nem me fala. O AutoCAD é pago, é caro. Tem o gratuito, tem versão estudante. A gente sabe que é disponível, que dá pra ter. A gente sabe. Seguinte, então já veja aí o lado bom. Você não vai precisar estar investindo nisso, obviamente o seu custo vai ser menor e o seu lucro vai ser maior do que dos outros projetos. Só que além dessa habilidade, que é a básica, da básica, não enumerei nem como 1, como primeira habilidade, é como 0. 0 mesmo. A próxima habilidade é você ter uma visão estratégica e você conseguir enxergar além da elaboração do projeto. Porque o que é que acontece na área de engenharia de eventos, de regularização de eventos, assim como também nas outras áreas, eventualmente você vai precisar estar prestando outros serviços para o seu cliente. Só que muitos profissionais não enxergam, e eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei na área de engenharia de eventos, nos eventos esportivos, eu simplesmente só vendia para o meu cliente o projeto. Eu entregava para ele o projeto e pronto. Acabou ali para mim. Eu deixava de faturar muito mais dinheiro, porque esse cliente, além da elaboração do projeto, ele precisa de alguém responsável pela execução desse projeto. Ele precisa que alguém dê entrada lá no corpo de bombeiros. Ele precisa que alguém elabore toda a documentação da prefeitura e dê entrada na prefeitura. Ele precisa que verifique se ele vai precisar regularizar esse evento no órgão ambiental e aí preparar toda a documentação de engenharia que esse órgão ambiental exige. Ele precisa de alguém responsável pelas estruturas. Ele precisa de alguém responsável pela parte elétrica. E eu tava lá limitada somente a fazer o projeto. Olha quantas oportunidades eu deixava passar.
porque simplesmente não enxergava. Tudo bem que isso foi lá no meu primeiro projeto, né? Eu não tinha contato nenhum, mas você que está aqui comigo, você já sabe de tudo isso. Então, sim, você tem que enxergar além aí com esse seu cliente. Você tem que saber oferecer esses seus serviços, você tem que saber vender esses seus serviços. Inclusive, iremos falar sobre venda de serviço nos próximos dias aqui nesse perfil, porque vocês estão dizendo que não sabem vender, hein? Isso é um problema. Não adianta você querer captar clientes se você não sabe vender o seu serviço. Não adianta você querer captar clientes se você não sabe enxergar quais outras demandas esse cliente precisa de você. E tudo bem, porque ninguém ensina. Então, na área de engenharia de eventos, especificamente, você vai precisar enxergar essas oportunidades que eu estou te mostrando aqui, enxergar muito além do projeto. Por quê? E por que eu falo especificamente na área de engenharia de eventos? Seguinte, a área de engenharia de eventos é uma correria total. Eu não vou mentir para você e dizer que não é corrido. A vida do produtor é muito corrida, ele tem toda a parte de logística para dar conta, né? Contratação de pessoal da empresa que vai estar executando as estruturas, contratação do pessoal de bebida, de banda, dos produtores que vão trabalhar com ele, o pessoal que vai divulgar. É muita coisa envolvida. E aí, a última dessas coisas que o produtor quer é estar se envolvendo com a parte burocrática. É ter que ir indo lá na prefeitura ou colocar alguém dele da produção para ir na prefeitura ou no corpo de bombeiros para estar cuidando de todas essas demandas. Até mesmo porque o pessoal que é da produção, eles não entendem da parte de engenharia. Eles não entendem lá da parte de legislação. Não é função deles. Então se atentem e abram esses horizontes para todas essas oportunidades. Quando eu passei a enxergar tudo isso, o jogo virou para mim. Eu comecei a faturar muito mais. E hoje dá para você faturar, eu consigo faturar R$6.000 como renda extra na área de eventos. Eu saí de alguém que enxergava só projeto para alguém que começou a enxergar várias demandas. Engenharia voltou a dar dinheiro? Engenharia nunca deixou de dar dinheiro, nunca deixou de dar dinheiro para quem enxerga oportunidade. Nunca. E eu digo isso sem medo de errar. Desde quando eu saí lá do CLT, que eu ganhava menos de R$2.000 por mês, até hoje não teve um mês que eu não consegui faturar bem, não teve um mês que eu não consegui honrar com os meus compromissos, não teve um mês que eu não consegui ganhar muito mais do que eu ganhava lá no CLT. Mas isso só aconteceu porque eu passei a enxergar as oportunidades e eu passei a, principalmente, entender o que é que o meu cliente precisava de mim. O cliente, ele não precisa só do projeto. Não precisa somente da execução. Então, engenharia dá sim dinheiro desde que você enxergue as oportunidades. E eu já te convido para participar, deixa eu ver quem foi que falou, Eric. Eu já te convido para participar da maratona de regularização de eventos, que lá eu não vou só te ensinar, eu vou te provar também como é que isso dá dinheiro. Então já vai lá no link da bio quando terminar a nossa live e garanta a sua vaga gratuitamente, ok? Então, a próxima habilidade que você vai precisar ter para estar trabalhando na área de engenharia de eventos é você estar pronto para a oportunidade. Você precisa estar pronto para a oportunidade. Lembra que eu falei agora há pouco que é uma área onde tudo acontece muito rápido? A gente está elaborando o projeto, o produtor ele já está contratando o pessoal das estruturas. Na outra semana já tem estrutura lá sendo montada, o evento já acontece assim, ó. Só para vocês terem uma ideia, o prazo que o Corpo de Bombeiros exige, né, para você estar dando entrada nesse evento temporário, é de até 10 dias antes do evento. 10 dias é um prazo curto, né? Eles analisam muito rápido lá os projetos. Então, tudo acontece de maneira rápida. O produtor, ele não vai te dar um prazo de um mês para você estar elaborando o projeto, um mês para você estar fazendo a regularização dele. Não. Diferente das outros projetos elétrico e estrutural, onde você tem essa liberdade para ajustar o seu tempo e a demanda que você vai ter, na engenharia de eventos não é bem assim. E qual é a parte boa disso? Você precisa estar pronto para a oportunidade, e quando essa oportunidade surge, quanto mais próximo do evento tiver, mais caro você vai cobrar, porque tem o fator urgência.
Eu falei pra vocês quando eu iniciei, né, quando essa demanda surgiu na minha vida, eu não estava preparada. Não estava. Mas tinha uma frase que sempre me movia muito, que era a seguinte: quando alguém te oferecer uma oportunidade incrível e você não souber como é que você vai fazer, aceite essa oportunidade, corra atrás e aprenda. Então, nesse meio tempo, que eu tinha uns 12 dias para fazer projeto, regularizar, eu ainda parei, eu praticamente não dormia, era estudando tudo, como é que eu ia fazer, quais eram as exigências para o projeto. Mas só que se você for deixar para começar a se movimentar e começar a se preparar quando a demanda surgir na sua vida, quando a demanda surgir aí na sua porta, quando o cliente aparecer, porque eu vejo muita gente, Milena, como é que eu vou captar esse cliente? Como é que eu vou captar esse cliente? Querendo captar o cliente, mas sem querer fazer a base, né? O lastro, que é você se preparar para essa oportunidade. Então, essa habilidade de você procurar saber como é que funciona aí no seu estado, qual é a legislação do Corpo de Bombeiros, a norma técnica do Corpo de Bombeiros que trata sobre eventos, sim. Cada estado vai ter uma norma técnica do Corpo de Bombeiros do seu estado, onde vai te dar as diretrizes para as exigências desse projeto. Você precisa saber. Assim como também quais são as exigências para a prefeitura. Você precisa preparar essa base. Porque se você for deixar para fazer isso quando o cliente vier até você, quando você for captar esse cliente, você pode paralisar, você pode morrer de medo, você pode não conseguir. E aí você vai deixar de se inserir no mercado, de ser bem pago, porque simplesmente não parou um dia e deu uma olhada para ver quais são as exigências e como é que funciona, quais são os prazos. Se eu fosse você, eu me preparava. Eu me preparava. Uma excelente oportunidade para você estar se preparando, porque eventualmente quando a gente para ler essas instruções, essas normas, exigências de prefeitura, de Corpo de Bombeiros, a gente tende a ter muitas dúvidas, e eu digo isso porque eu tive, e aí eu ia lá no Corpo de Bombeiros desesperada perguntar pro bombeiro, tirar dúvida de como é que funciona. Se você não quer correr esse risco, faça sua inscrição na maratona de engenharia de eventos, que lá eu vou te ensinar como é que isso acontece. Quais são essas exigências. Começa dia 31 de janeiro e vai até o dia 6 de fevereiro. Vai ser uma semana intensa aí, onde a gente vai estar junto e eu vou te ensinar esses primeiros passos para você estar se inserindo nesse mercado, que é a grande promessa aí da engenharia em 2022. Os eventos já voltaram aí na região de vocês? Porque aqui, inclusive, está tendo um evento no barzinho. Vocês estão ouvindo música ao vivo? Tá até me atrapalhando, mas tudo bem, vamos seguir aqui em frente. Então, essa coisa de você estar pronto para as oportunidades é fundamental. E dá para você fazer tudo isso sozinho? Dá. E sabe por que dá? Porque eu fiz. Só que vai te dar muito mais trabalho, você vai perder muito mais tempo. E talvez você pense em desistir. Então, por isso que eu te convido a participar da maratona de regularização de eventos, que lá eu vou pegar na tua mão e vou te mostrar quais são esses primeiros passos. Vai ser muito mais fácil. A minha função aqui nesse Instagram, sinceramente, o que me motiva é mostrar para vocês que sim, é possível você viver bem da engenharia, que sim, existem áreas onde dá para você faturar alto, dá para você trabalhar menos e ser reconhecido. E ainda de quebra curtir o evento. E aí muita gente às vezes chega para me questionar: Milena, mas se você for ensinar como é que faz isso, dizer como foi que você conseguiu, você vai estar abrindo mão para a concorrência. E aí eu te falo, minha gente, é humanamente impossível, mesmo que se eu quisesse muito, mesmo se eu tivesse o contato de todos os produtores do meu estado, por exemplo, eu não daria conta de tanta demanda. Então, por que não compartilhar isso com vocês? Por que não compartilhar isso com outros profissionais que eu sei que passaram pelas mesmas dores, pelas mesmas angústias que eu passei? E essa área foi uma área que realmente mudou aí o rumo da minha carreira e que trouxe o que eu chamo da minha realização profissional. Porque é uma área que dá para você atuar como renda extra. Quem me acompanha desde lá o início sabe que na época que surgiu essa demanda eu trabalhava em obra ainda e eu fazia isso como renda extra. E logo de cara eu percebi que com um único evento eu ganho mais do que eu ganho aqui um mês trabalhando. Então eu acho que o conhecimento ele deve ser compartilhado. Deve sim, porque tem oportunidade para todo mundo. Basta você estar pronto para a oportunidade.
Por isso que eu vou estar te esperando aí, hein, no dia 31, lá na maratona de regularização de eventos. Outra habilidade importante, se você ainda não garantiu sua vaga para maratona, você vai clicar lá no link da bio e vai se cadastrar, ok? Outra habilidade importante que o engenheiro ou arquiteto tem que ter para estar atuando nessa área, sabe qual é? É saber se comunicar. Comunicação é fundamental e eu vou te explicar por quê. Essa é uma área onde você tá vendo aqui que eu tô falando que você vai precisar regularizar no corpo de bombeiros, onde o produtor ele vai precisar de um responsável pelas estruturas, que inicialmente deve ser a empresa contratada que vai estar executando essas estruturas. Ele vai precisar de um responsável pela parte elétrica, que inicialmente é o pessoal de som e iluminação. Ele vai precisar estar regularizando na prefeitura. Vai precisar que alguém lide com esses analistas. Então, olha a quantidade de pessoas envolvidas nesse processo. Você saber se comunicar é importantíssimo. E eu lembro que nas minhas primeiras experiências, onde eu comecei a regularizar todos os eventos, que eu fazia o meu combo de serviços, né? Ou seja, onde eu já não fazia mais somente o projeto de prevenção contra incêndio desse evento. Eu fazia o projeto, eu era responsável pela execução das medidas de prevenção contra incêndio. Eu acompanhava todo o processo no corpo de bombeiros, na prefeitura. Eu comecei a identificar que eu precisava falar com muitas pessoas. Muitas pessoas. E isso era um pouco desgastante. E aí, dentro da metodologia que eu desenvolvi, né, de campo de batalha, de aprendendo ali na prática como é que funciona, eu disse, eu vou ter que alinhar a minha comunicação para que funcione. Então, eu vou falar aqui para vocês algo que ninguém fala, porque ninguém ensina sobre isso. E algo que, com certeza, se você decidir investir nessa área, vai te poupar muito tempo e muito estresse. Que é a seguinte. Eu passei a pedir para o produtor, logo nas reuniões iniciais, eu explicava para ele como funcionava todo o processo. E aí dizia todas as documentações que eu ia precisar que os fornecedores dele me passassem. Então eu mandava tudo explicadinho para ele e dizia, ó, você vai solicitar para o seu fornecedor isso aqui e vai me enviar. Porque nos primeiros eles faziam o seguinte, mandavam os contatos dos fornecedores todos e eu ficava feito louca procurando, falando com esse pessoal. E aí isso é muito desgastante. Então você ter essa sacada de quanto é importante a comunicação e o que cabe a você como responsável técnico e o que cabe lá à equipe de produção é fundamental para você desenvolver o seu trabalho, para você otimizar o seu tempo e aí você obviamente ganhar mais, né? Menos esforço, menos tempo. Então toda essa questão de comunicação, você saber se comunicar desde as primeiras reuniões com o produtor, e tudo isso eu explico lá na formação Engenharia de Eventos, todo passo a passo. Tem algum aluno meu aqui da formação de Engenharia de Eventos? Se tiver, eles vão confirmar. Então, sim, você saber se comunicar é um fator decisivo. E eu já dei a grande sacada aqui para vocês nessa questão de comunicação, né? Só colocar em prática. Só que, Milena, na época, não tinha ninguém falando assim, ó, faz assim, coloque isso aqui no seu contrato, que vai ser o produtor que vai te fornecer todas essas informações e não você que vai atrás de todo mundo. Então eu tive que sofrer um pouquinho para aprender, mas aprendi, estou aqui compartilhando com você. Outra habilidade que você, engenheiro, arquiteto, tem que ter é de ser curioso. Eu não sei vocês, mas todos os locais que eu chego, eu puxo uma conversa. Eu me interesso pelas pessoas que estão ali. Todos os lugares. E esse ser curioso abriu muitas portas para mim. Como assim, Milena, ser curioso? Você provavelmente tem amigos que divulgam aí eventos no seu Instagram. Oxi, no meu Instagram tem vários amigos que divulgam eventos. Por que esse pessoal divulga? Alguns ganham por isso, outros ganham as cortesias. Fiquei curiosa. E aí eu fui falar com um desses meus amigos, né? Tu conhece alguém de produção de evento e tal, trabalho em parceria com esse pessoal. Vamos aqui, vamos conversar, troquei uma ideia com ele. Vocês que me perguntam como é que chega até esses produtores, olha aí um exemplo claro. Muito provavelmente os seus amigos conhecem produtores ou você já conhece produtores de eventos. Tem um aluno, inclusive, que com uma estratégia
que a gente comenta lá na formação em Engenharia de Eventos, ele conseguiu, no Instagram dele, pessoal, o contato de 8 produtores de eventos. 8. Então, você ser curioso, você se interessar pelas pessoas que estão no seu círculo social, você se interessar por aquele produtor que você conhece, vai fazer a diferença na sua jornada, viu? E muito, acabou o tempo que a demanda simplesmente caía assim pra gente, né? Que simplesmente surgia, que o pessoal vinha até nós. A gente precisa ter essa contrapartida também, se interessar por esse processo. Isso vale para todas as áreas. Inclusive na live de segunda-feira, se você não assistiu, eu compartilhei uma experiência aí que me fez faturar o dobro do que eu fechei inicialmente com a cliente, porque eu simplesmente fui curiosa, porque eu dei atenção, porque eu entendi as dores dela. Se você perdeu, assiste a live de segunda-feira, que lá eu expliquei isso voltado para edificação. Mas para todas as áreas que você decida atuar, você precisa ser curioso. Precisa. Por exemplo, quando eu chego nos eventos, eu vejo o pessoal montando palco, montando estrutura. Vou conversar com eles, trocar uma ideia, se eles fazem eventos de outros produtores, quem são esses produtores. Os eventos que você já frequenta, você já parou para observar se tem as medidas de segurança necessárias? Quem é que organiza esses eventos? Tudo isso são sacadas, são estratégias que vão te ajudar nessa jornada da engenharia de eventos. E muito. Tudo isso que eu falo pra vocês aqui eu já apliquei, né? E funciona. Sabe qual é a próxima habilidade que você vai precisar ter para estar atuando nessa área? Quais foram as habilidades que nós já falamos até agora? Habilidade número 0, né? Que eu falei aqui pra vocês. Que é você dominar um software. Seja ele AutoCAD ou seja ele Revit. Que é uma ferramenta que todos nós já tivemos acesso lá na graduação. Então, se você está enferrujado, ou se você não aprendeu, você precisa aprender, caso você decida atuar nessa área. Segunda habilidade, você precisa enxergar essas oportunidades além dos projetos. E eu te detalhei aqui que habilidades são essas. Terceira habilidade que você precisa desenvolver é você estar pronto para quando essa oportunidade surgir. Não dá para simplesmente você querer captar o cliente e você não saber como é que funciona toda essa logística. E tudo de logística eu vou ensinar lá na maratona de regularização de eventos. Inscrições gratuitas no link da bio aí do Instagram. Quarta habilidade, comunicação é fundamental. E aqui eu já te dei uma grande sacada que eu aprendi lá no campo de batalha, errando muito com os meus clientes. Quinta habilidade é você ser curioso. Isso faz a diferença na sua carreira, independente da área que você vai atuar. Vai decidir atuar, né? Só que eu coloquei aqui uma última habilidade que você vai precisar, ou um último investimento que você vai precisar estar fazendo para estar atuando nessa área. Até aqui você já deve ter percebido que, poxa, não vou precisar estar investindo em software, não vou estar precisando investir em especialização. Já falei para você aqui hoje também que tem as legislações, né, as instruções técnicas, onde vai ter todas as exigências para a regularização do evento do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura. Ou seja, essas informações estão disponíveis aí gratuitamente. Mas tem uma última habilidade, um último ponto que você vai ter que desenvolver. Esse é o principal. O principal. Você vai ter que estar disposto a estar investindo o seu tempo. Investindo o seu tempo nisso. Se você quiser ter resultados mais rápidos, eu sugiro que você esteja lá comigo na semana do dia 31 ao dia 6. Mas de nada vai adiantar eu estar falando de todas essas oportunidades que dá para você faturar R$6.000 como renda extra por mês, trabalhando como engenheiro de eventos, se você não está disposto a investir o seu tempo para entender como é que funciona toda essa área. E eu entendo que se você está aqui comigo nessa live, ou se você está vendo essa live no replay, você está disposto a investir o seu tempo. Está disposto. Isso já é um grande passo, porque essa é uma área que poucos profissionais conhecem e que poucos profissionais atuam. Gente, eu vou compartilhar uma coisa aqui para vocês muito importante. Um dos últimos eventos que eu fiz agora no final do ano, meu cliente chegou assim para mim e falou: Milena,
você não tem noção do quanto foi difícil a gente encontrar uma empresa, um profissional que pudesse estar fazendo a nossa regularização. Ele falou assim, ó, até mesmo as empresas que já trabalham com prevenção contra incêndio, para edificação, empresas renomadas, elas simplesmente falaram pra gente que não trabalham com essa parte de eventos. Vocês têm noção do que isso significa em termos de oportunidade? É algo extremamente bom pra gente que já atua nessa área, ou pra você que decidiu e que está decidido a conhecer melhor sobre essa oportunidade. Então, invista o seu tempo. Eu coloquei uma caixinha de pergunta lá nos meus stories. Eu vou responder essa caixinha de pergunta. Se você tem mais alguma dúvida de como é que funciona, você coloca lá que eu respondo. Mas o que é que eu quero que você saia dessa live sabendo? Você não precisa de especialização. Você não vai investir alto nisso. Se você é recém-formado, assim como eu era praticamente lá na época, e não sabia nada sobre isso, dá pra você atuar sim. Eu já te mostrei qual é o caminho, de onde está essa informação. Já falei aqui quais são as habilidades que você precisa desenvolver. O que é que você precisa fazer agora, nesse minuto? Ir lá no meu perfil da bio, ir lá no meu perfil e clicar no linkzinho azul que tem lá e garantir sua inscrição para maratona de regularização de eventos, que lá eu vou te ensinar os primeiros passos, ok? Dito tudo isso, eu te espero na próxima segunda-feira para a gente estar tratando aqui de mais alguma temática pertinente que pode mudar o rumo da sua carreira. Porque minha missão aqui no Instagram é essa. É te ajudar com conhecimento prático, conhecimento de campo de batalha que eu tive ao longo desses 4 anos aí como engenheira. Para que você tenha resultados tão bons ou até mesmo melhores que os meus. Fazendo isso, eu fico satisfeita, tá bom? Então, boa noite e até segunda-feira.